E estamos de volta e vamos trazer as informações sobre o que está acontecendo lá no exterior. Gente, a guerra na Ucrânia, a ONU está discutindo agora, o Conselho de Segurança, a respeito da anexação pela Rússia das áreas que ela ocupou à força da Ucrânia. Isso, gente, que está acontecendo se desdobra diante dos sinais da desconfiança da comunidade internacional de que Putin colocou, você está vendo aí ao vivo a reunião do Conselho de Segurança da ONU, se a gente conseguir tirar à tarde eu consigo reconhecer a representante aí de que país está neste momento falando, é a secretária-geral do Conselho, obrigada gente, do Conselho de Segurança, trazendo aí as informações para a gente. O que eles estão discutindo? Primeiro, né, a comunidade internacional, o Ocidente em sua maioria, entende que o que Putin está fazendo é forjar um referendo, que não há nenhum tipo de legalidade no que ele está fazendo na Ucrânia. Os números mostram para a gente que essa suspeita tem razão de ser. Os ucranianos lutam de maneira inclemente e incansável há quase 8 meses e Putin diz que tem mais de 95% de apoio em todas as 4 regiões que ele quer chamar de russas e que são ucranianas à força. Vamos entender exatamente o que está acontecendo, falando com a Heloísa Vilela, que já está lá em Nova York, acompanhando em tempo real o que discute a Assembleia Geral da ONU. Elo, o que a gente deve receber aí quando terminar essa discussão que a gente estava acompanhando ao vivo? Olha, Dani, uma coisa muito importante que vai acontecer, a embaixadora americana, a Linda Thomas-Greenfield, vai apresentar uma proposta de resolução a essa reunião que a gente está acompanhando aí, para, primeiro, condenar a Rússia pelo referendo. Segundo, exigir que todos os países se neguem a reconhecer o resultado e se neguem a aceitar qualquer tipo de mudança no status no território ucraniano. Terceiro, exigir que a Rússia retire suas tropas da Ucrânia. A gente sabe que uma resolução como essa não vai passar, porque o representante russo está na reunião e ele tem poder de veto. Porém, muito possivelmente, a maioria esmagadora dos votos será a favor dessa resolução, criando então uma pressão diplomática sobre a Rússia. Isso produz resultados concretos? Me parece que não, porque já são 7 meses de guerra. Agora, no território ucraniano, o que acontece? Nessas 4 regiões, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kharkiv, o referendo terminou e o governo russo já anuncia os resultados parciais, que mostram mais de 90% de votos a favor da anexação desses territórios ao território russo. Surpresa? Não, ninguém ficou surpreso com esse resultado, evidentemente. Porém, a consequência imediata, o vice-presidente, melhor dizendo, do Conselho de Segurança Nacional, Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia, é um aliado forte de Vladimir Putin, disse hoje, e eu vou repetir palavra por palavra, disse no Instagram: os demagogos do outro lado do oceano e da Europa não vão morrer num apocalipse nuclear. Ele está defendendo o quê? O uso de armas nucleares para, como diz a Rússia, defender esses territórios. Uma vez que o governo russo diga que esses territórios fazem parte da Rússia, qualquer ataque a esses territórios será considerado um ataque à Rússia, com uma possível resposta usando armas nucleares. Esse é o recado que está contido nessa declaração de Medvedev. Putin foi à TV dizer que esses referendos e a anexação desses territórios é uma maneira de defender os russos e as pessoas que falam russo de uma perseguição que, segundo ele, vinham sofrendo por parte do governo ucraniano. A reunião no Conselho de Segurança da ONU está apenas começando, tem coisa de 14, 15 minutos que começou e ainda vai por um longo caminho, Dani. Ô, Elo, eu quero que você fique aqui mais um pouco comigo, só para a gente poder explicar, né? O que Putin está fazendo? Então, gente, como a Elo contou, ele está tentando segurar, por quê? Os ucranianos passaram a impor severas derrotas aos russos em territórios que eles
consideravam já conquistados e intocáveis. Os ucranianos não pararam de lutar e começaram a impor derrotas, a expulsar as tropas russas de locais que eles achavam que estava tranquilo, estava favorável e estava garantido. Aí o Putin, vendo que corria o risco de uma desmoralização total, foi lá e falou: não, aonde eu já botei a minha bandeira é meu. E se você continuar lutando aqui, eu vou usar bomba nuclear. Para dizer que eu posso fazer isso, eu vou fazer uma consulta fake, é o que diz a comunidade internacional, que claramente ele só faria uma consulta com certeza de que ele vai ganhar, e aí você tem que ser muito maluco para não considerar a hipótese de que seja fake, porque os ucranianos, como eu disse, estão lutando há 8 meses, incansavelmente, para segurar, exatamente para derrotar Putin. E aí ele faz isso e fala: tá aqui, ó, 90% da população que está nessas áreas me quer, eu tô lá com a minha bandeirinha russa e a partir de agora, se algum ucraniano vier lutar aqui, eu jogo bomba atômica. Esse é o tamanho da ameaça que está sendo feito. Elô, a Rússia tem poder de veto, né, no Conselho de Segurança da ONU, né? Os Estados Unidos vão fazer uma proposta, o que a gente deve ver ali é a Rússia ou mesmo a China tentando segurar a aprovação disso. Olha, me parece que a Rússia vai vetar, acho que difícil que a China vete, a China no máximo, como faz muitas vezes, se abstém. Agora, se a gente levar até para vamos tentar ser mais favorável ao Putin nessa história do referendo, se a gente até considerar que a maior parte da população desses territórios queira mesmo ser anexada à Rússia, no meio de uma guerra é a hora de fazer esse referendo, né? Então, mesmo que a gente queira ter uma visão favorável à posição russa nessa história, no meio de uma guerra, claro, não é a hora de fazer referendo algum. Agora, nessa reunião na ONU, o veto deve ser da Rússia e o interessante vai ser observar a posição de outros países que normalmente se mantêm um pouco mais neutros, né? Mas a grande maioria, com certeza, dos votos vai ser a favor dessa resolução que será apresentada daqui a pouco pela embaixadora americana. Agora, quem está se pronunciando por vídeo é justamente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Lá, vamos dar uma olhada, gente, ao vivo? A gente tem ainda o sinal, Edu, aproveitar essa dica da Elô, vamos dar uma olhada, ver se a gente pega, a gente não tem mais o sinal, que pena, a gente vai acompanhar aqui para que a gente consiga trazer para vocês exatamente o que está dizendo Volodymyr Zelensky ao Conselho de Segurança da ONU, no momento em que Putin renova as ameaças de uma batalha nuclear para manter o que ele tomou dos ucranianos sob seu poder. Elô, obrigada. Tendo novidades, volta aqui para a gente está monitorando o que fala também agora o presidente ucraniano e, claro, vamos trazer essa batalha retórica da política nesse que é um dos palcos mais privilegiados do mundo, o Conselho de Segurança da ONU.